Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Buzz on Air. Esse é o episódio de número 6. Eu tenho feito todas as segundas-feiras desde o começo do ano, desde agora de 2017. Essa é a segunda edição que eu faço às 1h30 da tarde. As outras eu estava fazendo às 8 da noite e eu percebi que 1h30 parece ser mais legal, mais interessante, mais gente participando. Tá? Sejam todos bem-vindos, o pessoal vai entrando aqui. Quem quiser fazer comentários pode fazer na página do vídeo mesmo no Facebook. Eu vou parar de vez em quando para dar uma olhadinha. O Buzz on Air, esse episódio aqui, ele não é para ser algo demorado, então nos próximos 20, 30 minutos a gente vai discutir um pouquinho. E o tema que eu escolhi para esse episódio foi a Kanban. Na verdade, esse livro, Kanban em 10 passos, né? Otimizando o fluxo de trabalho em sistemas de entrega de software. A gente vai falar um pouquinho sobre ele, vamos passar bem rápido sobre esses 10 passos, né? A ideia não é se aprofundar muito aqui, mas é deixar uma boa dica de leitura. O livro também é pequeno, né? Tem 50 páginas no máximo, e dá uma boa introdução aí para você que quer começar com Kanban, a implementar ele na sua empresa. Ok? Espero que o áudio esteja bom aí. Caso não esteja funcionando alguma coisa, só dá um toquinho aqui nos comentários que eu dou uma olhada. Então vamos lá. Então esse livro aqui, ele foi uma das grandes inspirações que eu tive na época. A gente trabalhava na Abril, né? Aqui você pode ver os tradutores, o Leonardo Campos, o Paulo Rebelo, o Eric Fer, todos nós trabalhávamos aqui nessa época na editora Abril. E foi quando a gente tinha as nossas sessões de estudo, né? Nossas leituras ágeis, enfim, a gente fazia vários eventos, tanto internos na Abril, quanto até online para a comunidade, discutindo temas da agilidade. E esse livro aqui, eu lembro que era um dos que a gente se baseava na hora de discutir, na época, né, sobre Kanban. Ele foi escrito por esse cara aqui, o Jesper Borg. Eu acho que a gente traduziu ele na mesma época que a gente traduziu Transformação e Adoção para o Ágil, um guia de sobrevivência, que foi ali em 2013, 2012, 2013, algo aqui. Não sei se tem a data aqui, acho que não. Outras pessoas que traduziram também, né? Manuel Pimentel, Daniel Wildit, todos velhos conhecidos da comunidade ágil também, Marcelo Costa, etc. Ok? Então esse aqui é o livro, boa recomendação, curto, grátis, lá no Infoquê você encontra na seção de mini books. Agora aqui você vê a agenda, né, o conteúdo programático, e eu vou passar aqui por alguns conceitos que eu achei mais importante e depois passar para os 10 passos rapidamente. Tá bom? Então, o que o livro fala, né? Basicamente sobre, ele não se aprofunda em Kanban, mas ele vai falar basicamente sobre 10 passos para se adotar Kanban. Então ele vai referenciar muito o David Anderson, né, que foi aquele que adaptou a ideia de Kanban para desenvolvimento de software. Depois ele vai falar sobre o Don também, o Don Reinertsen. E ele bebe muito dessas fontes na hora de escrever o livro dele. Então ele vai falar aqui basicamente uma breve introdução do que é o Kanban, para logo depois mergulhar nos 10 pontos de aplicação. Vai falar da diferença, né, do que é o Kanban, o que significa Kanban. Kanban é um cartão visual e tal. Uma curiosidade aqui é como que a gente enxerga Kanban no desenvolvimento de software, né? Eu lembro no treinamento que eu fiz com o David Anderson, o que estaria mais próximo, talvez, do conceito Kanban, né? Naquele board de cartões que a gente tem geralmente, né, em Scrum, em desenvolvimento de software, que tem as colunas e tal, né? Seria a ausência de um cartão
dado que você tem uma coluna com limite de work in progress. Então, o Kanban ele vai ser aquele sinal visual que permite com que você puxe mais itens no seu sistema e as coisas fluam dessa forma. A gente volta a falar desse ponto, mas é um ponto interessante aqui que eu já quis citar. Que é uma coisa que me chamou bastante atenção, né? Porque às vezes a gente pensa assim, o Kanban são aqueles cartões, né? São as histórias que andam pelo quadro. Uma forma de enxergar é que o Kanban é a ausência do cartão na coluna seguinte, que faz com que você então entenda que você pode movimentar um item para lá. É o que dá o trigger para a ação. Aqui ele vai falar sobre quando a gente deve considerar Kanban, né? Ele vai falar sobre alguns mitos interessantes que eu vou passar aqui rapidamente. Fala sobre o Kanban que o David Anderson introduz, aqueles 5, 6 pontos que são pilares do Kanban. Ele vai falar isso nos 10 passos depois. Tem essa curiosidade do Kanban com letra minúscula e com letra maiúscula, né? Onde o Kanban com K maiúsculo, representaria um método, e o com K minúsculo as ferramentas mais visuais mesmo, como por exemplo o quadro de tarefas, né, de itens. Ele vai falar sobre a introdução do Kanban, o que é, tal, como começar a utilizar Kanban, e aqui ele entra nos mitos, que eu achei legal. Mito. Mito número 1. Deixa eu ver como é que está aqui a nossa página. Beleza. Então, mito número 1 que ele traz aqui. O Kanban é adequado apenas para equipes trabalhando com tarefas pequenas e padronizadas, como as de operações e manutenção. Isso realmente foi um mito, né? Eu mesmo achava que o Kanban seria muito por ter vindo dessa questão da filosofia Lean, Toyota, né, linha de produção, que seria mais algo para você dar vazão num conjunto de itens. Mas o que tem se mostrado na prática, né, e eu mesmo pude comprovar isso aplicando o Kanban nos projetos, nos times que eu participei, é que ele também é muito eficaz para organizar o desenvolvimento de produtos, que também é de natureza complexa e mais criativa. Ele inclusive cita aqui o Don Reinertsen, e que tem aquele livro Flow, muito conhecido e muito importante para quem quer estudar as ideias de flow, de filas, de fluxo, de tamanho de lote, etc. É uma das leituras obrigatórias. E ele fala muito sobre desenvolvimento Lean com produtos, né, o Don. Então, não, isso é um mito, né, que o Kanban só serviria para trabalhos de manutenção. O Kanban e o Scrum são opostos, né? Isso também é um mito, posto que hoje a gente vê muitas aplicações Scrum rodando com Kanban dentro dele. Então, o Kanban, ele é aquele plugin, né? A gente chamava assim na época. É um plugin organizacional que você instala no processo que já está funcionando na sua empresa. E a partir dali ele começa a te ajudar numa evolução contínua, né? Em algo evolutivo e não algo talvez revolucionário, mas ele te dá todas as condições para você começar a pensar em Kaizen dentro da sua empresa. Por não insistir no compromisso com interações planejadas, o Kanban torna-se vítima da lei de Parkinson, em que o trabalho se expande de modo a preencher o tempo disponível para sua conclusão. Esse aqui é muito legal também, né? A lei de Parkinson vai falar que todo o trabalho ocupa todo o tempo disponível. Então, se eu tenho um dia para fazer uma tarefa, e de repente eu me vejo na situação de ter 2 dias para a mesma tarefa, o trabalho acaba se expandindo até ocupar esses 2 dias, né? Então essa é a lei de Parkinson. E esse mito aqui vai dizer que, como o Kanban não trabalha com sprints, como o Scrum, que estaríamos vítimas dessa expansão do trabalho a ponto de tornar as coisas menos produtivas, menos eficientes, com menos entregas, né, com menos produtividade no final das contas. Ele vai falar também isso que é um fato também, né? Ele vai falar que a preocupação é válida, só que o que o Kanban vai convidar você a fazer é ter cadências mediante a necessidade. Então, uma coisa que a gente precisa entender é que todos os métodos, eles não são completos por si só, nem o Scrum, né? Então, eles são suficientemente incompletos, que a gente sempre disse. Eles exigem que você
pense, né? Olha que legal. E eles deixam que você faça isso, que é muito mais legal. Então, tanto o Scrum quanto o Kanban menos ainda, né, que ele é menos prescritivo que o Scrum, ele vai falar que você precisa completar ele de alguma forma, e você precisa estar sempre gerenciando o fluxo, entendendo o seu contexto, para poder adaptar e fazer as cadências que você achar necessária dentro do seu contexto. Não precisa ser, talvez, a cada 2 semanas, não precisa ser com determinada frequência periódica e fixa, mas você pode introduzir, por exemplo, eu trabalhava no Walmart, quando eu trabalhava lá, num dos times a gente fazia Kanban, e a gente trabalhava o que a gente chamou de ondas. Então, a cada mês, ou a cada 1 mês e meio, 2 meses, a gente tinha uma grande entrega, um grande release. A gente chamava isso de ondas e a gente buscava atingir os objetivos dentro daquele tempo. E é claro, né, todo o fluxo do Kanban, você medindo ali o lead time, olhando a, a cadeia de valor, tendo tudo bem transparente, bem visível, né, as políticas explícitas. Então, o próprio quadro te ajuda a não cair na vitimez da lei de Parkinson, né, que as tarefas se expandiriam até ocupar todo o tempo disponível. Isso aqui a gente já falou, as equipes Kanban não fazem estimativas, né? E realmente o Kanban não exige que isso aconteça. Muita gente tem falado do no estimate, que olha para a vazão e o comportamento do time em dado período, né? E tende a prever a partir dali. Tem muitas ideias de forecast probabilístico, como que você estima com determinado grau de certeza dentro do seu sistema, né, dado as ocorrências de tempo dos itens do seu sistema. Então você vai olhar lá para o seu gráfico de dispersão, você vai olhar para uma curva Weibull, e de repente você vai falar assim, você quer quantos por cento de certeza? 90%? Então, 90% dos casos caíram nessa situação, então você tem 10 itens para fazer, esses 10 itens provavelmente com 90, 85, 60% de certeza vai ser feito em até tanto tempo, né? Então, tem bastante literatura sobre isso, e o Kanban realmente não exige algum método em específico, né? O Kanban é melhor que o Crystal, o Scrum, XP, etc. Isso aqui parece mais uma briguinha de comunidade. Então é isso, eles falam aqui sobre os principais mitos, né, que existiam na época. Alguns deles, curiosamente, existem até hoje, né, se você for parar para observar. E o próprio autor desse livro aqui, o Jasper, ele vai falar que muitas das coisas existem ainda naquela época, né, 2012, acho que ele escreveu isso um pouco antes, que era muita briguinha de comunidade e muito pelas pessoas não entenderem a ideia do Kanban ainda, né? Tem um pouco de preconceito a esse respeito. Então vamos lá. Primeiro passo aqui, dos 10 passos que ele sugere, eu vou passar bem rápido, tá bom? Se tiverem dúvidas, podem ir colocando no Facebook. Visualizar o fluxo de trabalho. Esse também é um dos pilares que o David fala dos 5 ou 6, às vezes eu vejo 5, às vezes eu vejo 6, dos pilares do Kanban para desenvolvimento de software. E esse também é um dos pilares ali. Então, todo o Kanban, e eu acredito que todos os métodos ágeis de forma geral, não que o Kanban seja o método ágil, né? O David Anderson já deixou bem claro que não é, mas que compartilha de alguns valores. Então, todas essas formas de gestão um pouco mais modernas, elas vão tentar trazer clareza, buscando uma colaboração e um choque de informações com várias pessoas que poderiam contribuir com perspectivas incompletas para uma perspectiva maior, mais completa. Então, quanto mais visível, mais claro, mais transparente as coisas estiverem, mais pessoas conseguem olhar, tomar pequenas decisões no dia a dia, fluírem de forma melhor, terem mais autonomia, dado a clareza e a potência que isso te permite, né? Eu não preciso perguntar nada para ninguém sobre o que fazer em seguida. Então, esse passo, inclusive, é um desses pontos de clareza, né? Então, visualizar todo o fluxo de trabalho. Uma diferença do Scrum é que o Scrum não traz isso na essência, né? Na filosofia dele. A teoria própria de Scrum não traz. Nem aquele Kanbanzinho, né, de to do, whip, done,
o Scrum fala que precisa, né? Acho que ele nem tem no Scrum Guide aquelas 3 colunas. O que o Kanban vai falar aqui é para você visualizar todo o fluxo de trabalho, mapear a sua cadeia de valor, para que você entenda a periferia daquilo que você faz, e a ideia é que você mapeie e visualize exatamente aquilo que é hoje. Então comece com aquilo que você tem, é um grande mantra dentro da comunidade Kanban. Comece com aquilo que você tem e depois vá aprendendo com aquilo que você viu e evoluindo. Deixa eu ver se dá para aumentar um pouquinho essa fonte aqui. Vou colocar um pouquinho menos aqui. Acho que assim fica melhor para enxergar. Bem, não era para a gente ler tudo também, é só para eu pegando aqui o livro e usando ele como um marcador. Então, o primeiro passo, visualizar o fluxo de trabalho. Então, é basicamente isso. Mapeie sua cadeia de valor, existem algumas técnicas para isso, como Value Stream Mapping, né? Então, você olha desde a concepção de uma ideia, e aí você tenta mapear isso de ponta a ponta o máximo que você conseguir dentro da sua empresa. Desde quando nasce uma ideia até a hora que ela é entregue e gera valor de alguma forma para aquele cliente que pediu. Olhando tudo isso na medida da forma como é feita hoje, né? Aqui ele traz um exemplo bem simples, né? Ideia, especificação, implementação, teste e deploy. E ele vai falar que de repente você mapeia isso e vai ver que dentro de teste existem ainda 2 outras fases. Dentro de especificação existe na sua empresa, de repente, uma parte que é feita por uma especialidade e outra fase que é feita por outra. Então, tudo isso é legal você mapear, inclusive para poder entender se existem oportunidades de redução de desperdício, fases que não precisariam existir, etc, etc. Ele fala que um dos problemas nas empresas que ele participava, o autor aqui, é que algumas empresas se sentem um pouco oprimidas em mapear todo o fluxo por já perceber no mapeamento de que algumas coisas já não são válidas, já não precisariam nem ter. Então, só o fato de eles colocarem no papel já traz um ganho legal. Então, essa seria o primeiro grande passo. E é tão simples quanto mapear aquilo que você faz hoje, né? Deixar isso claro, né? Aqui ele vai falar que ele busca aqui o foco, a transparência e identificar desperdícios. Muito bem. Passo 2, limitar o trabalho em progresso. E aqui é um dos grandes pontos, na minha opinião, um dos principais de se usar Kanban e de se usar ele na forma integral dele, que é limitar o trabalho em progresso, que traz várias vantagens, né? E que é difícil de fazer muitas vezes, mas que não deveria ser, posto que ele traz uma humanidade muito grande, né? E existiu até uma conversa no passado sobre Kanban ser menos humano, né? A parte humana do Kanban, acho que foi até o Rodrigo Yoshima que escreveu algo assim. E se você perceber, o Kanban, nos pilares que ele traz, alguns dos elementos, eles vão até ser se assim a gente pode falar, pró-humano, né? Porque se você limita o trabalho, você começa a ter uma cadência um pouco melhor, você começa a esbarrar com gargalos, você começa a tomar decisões do tipo, eu posso desalocar pessoas daqui, preciso de mais pessoas aqui para potencializar esse gargalo, enfim. E trabalhar com todo o seu time não estressado no último, mas a gente vai perceber que como a velocidade da sua produção ela é determinada pelo gargalo, né? Então ela vai ser tão rápida quanto o gargalo for, você consegue com as periferias do gargalo também trabalhar de forma a aumentar ou diminuir, dado a necessidade do seu fluxo. E limitar o trabalho em progresso é muito interessante para você ter um fluxo sustentável. O que é limitar o trabalho em progresso? É você ter limites dentro do seu sistema. Então imagina que eu tenho no Scrum, to do, whip, done, né? E vamos imaginar que o to do já é os itens que entraram na sprint, você que trabalha com Scrum. Então, o to do já seria um work in progress dentro do seu sistema, mesmo ele não estando sendo trabalhado ali, né? Estando
é uma fila, mas é uma fila dentro de uma coisa que já está ativa. Todo o trabalho que está parado dentro do seu fluxo, ele já consumiu algum tempo de alguém que precisou especificar aquilo. Ele acaba consumindo recursos toda vez que você tem que olhar para aquilo e repriorizar de alguma forma. Ele acaba consumindo recursos uma vez que você vai fazer reuniõezinhas de planejamento daquilo, de grooming, que o pessoal costuma falar quando usa Scrum, de pré-planning, onde você que trabalha num ambiente onde tem muitas equipes interdependentes, você vai precisar especificar uma coisa que é dependência de outro time. E aí você tem que conversar com o PO do outro time para poder planejar, para quando aquela coisa estiver pronta você também estar, etc, etc. Então tudo isso já gera trabalho em progresso, certo? Tudo isso já gera alguém tendo que gastar uma energia e foco e atenção numa coisa que já está em progress dentro do seu sistema. E quando você limita, inclusive, as fases de entrada, você está limitando tudo aquilo que é permitido dentro do seu sistema. E aí você consegue ter um controle muito melhor da sua capacidade. E não ter overhead. E aqui algumas formas de se limitar ao work in progress, né? Você pode trabalhar com um número na coluna, você pode trabalhar com raias aqui, tipo, só pode ter dentro dessas três. Você pode trabalhar visualmente a forma que você achar mais interessante, né? Aqui ele mostra alguns exemplos. Depois eu sugiro ler o livro, que ele traz alguns bons insights sobre o que é um trabalho puxado, como fazer os limites iniciais do trabalho em progresso, etc. Passo 3, então. Estabelecer políticas explícitas para garantia de qualidade. Esse também é legal. O livro do David Anderson vai falar que você pode organizar todo o seu trabalho, o seu desenvolvimento de produtos, mediante políticas explícitas. Uma coisa que tem ficado cada vez mais recorrente e atual é trabalho remoto. Trabalho remoto com políticas explícitas parece ser muito mais interessante. Então, se você consegue criar uma cultura e uma exposição das políticas, que todo mundo entenda o que significa um item estar naquele momento, naquele lugar, para que não seja necessário ficar perguntando, ficar buscando informação, que seria um dos desperdícios do Lean também. E toda vez que você esbarrar com alguma coisa que possa virar uma política explícita, tornar aquilo vivo, né, e atualizar as políticas constantemente, criando uma cultura na sua organização de evolução contínua, as políticas elas ajudam você a fluir de uma forma bem melhor também. E tem tudo a ver com a qualidade, né, o padrão de qualidade com que você vai fluir naquele sistema. Aqui é outra dica de como você pode expor as políticas explícitas. Se você tem um quadro físico, você pode escrever aqui embaixo das colunas. Existem ferramentas de Kanban, como o Swift Kanban, que deixa você também colocar um label dentro da coluna para sempre estar lembrando das políticas explícitas. O que significa eu mover um item daqui para cá? Né? Opa. Estou movendo o documento inteiro aqui. Significa que já passou por isso, por aquilo, né? Tipo um checklist, tipo uma definição de DONE para cada coluna do seu Kanban. Muito bem, obrigado a vocês que estão assistindo aí. Qualquer coisa é só dar um ping aí. Então vamos continuar. Quarto, ajustar a cadência. A gente falou um pouquinho disso já. E ele vai falar aqui que é o seguinte, uma vez que você está experimentando o Kanban, e o Kanban já tem te falado algumas coisas sobre o seu processo de produção, sua capacidade produtiva, você consegue criar cadências de replanejamento on demand, coisas just in time, retrospectivas em momentos específicos. Então, quando usava Kanban em um dos times que eu participei, a gente deixou de fazer reuniões a cada 15 dias de retrospectiva e review, e a gente acabava fazendo uma a cada mês, chamada de showcase. A gente chamou lá, a gente inventou,
uma retrospectiva, um momento chamado de showcase, onde era parte uma exposição para a empresa inteira sobre aquilo que a gente estava fazendo, e aí dispensava as pessoas que não faziam parte do time e fazia a nossa retrospectiva uma vez por mês, porque a gente achou que era suficiente e conversar a cada 15 dias estava sendo um pouco de desperdício e se falava das mesmas coisas que ainda não se conseguiu endereçar de alguma forma. E aqui você é livre, então não se prenda aos frameworks, aos métodos, né? Essa não é a ideia de fazer aquilo by the book, mas principalmente o Kanban, que ele é menos prescritivo ainda, ele convida você que você pense e você traga sempre elementos novos, sugira elementos novos dentro do seu contexto. Uma coisa que é legal é que você tem que medir as coisas, né? Seja científico na hora de experimentar, para ver se realmente tem trazido benefício, mais clareza, mais autonomia para as pessoas. Uma das ideias de se trabalhar com cadências definidas tal, é você também entender o tamanho do lote, né? Qual que é o tamanho ideal que eu posso não gastar muito, mas ao mesmo tempo ser o mais eficiente possível. Então aqui é uma curva interessante, onde você vê custos lineares aqui, né, no tempo, de acordo com o tamanho do seu lote. Então quanto maior o lote aqui, na coluna X, o custo também de transição, ele tende a aumentar. O que é o custo de transição? É tudo aquilo que você precisa fazer para transicionar um item para alguma outra fase ou para a produção. Então imagina, clássico, né? Você querer colocar um item em produção e você trabalha numa empresa que precisa fazer determinadas documentações, cadastrar isso num sistema, passar por um comitê de aprovação e lançar isso em produção, né? Então todos esses custos, atividades inerentes a passar um item de pronto do seu fluxo para a produção, todos esses steps intermediários, eles são seu custo de transição. Então, quanto menorzinho o seu item, mais custo de transição ele terá, certo? Ou você pode esperar para acumular um grande lote e fazer todas essas transições de uma vez só, ou se você quer fazer isso por granularidade, você vai ter o mesmo custo por grão, certo? Então, entender qual que é o tamanho do lote para poder fazer os custos de transição serem menores é interessante também. Existe um meio termo aqui, não tão pequeno e não tão grande, onde vale a pena você manter-se. Quinto dos 10, e aí eu vou correr um pouquinho aqui. Medir o fluxo, né? Tão simples quanto isso. Você entender as métricas que você pode utilizar, lead time, throughput, e ele vai falar aqui muito do gráfico de CFD, o Cumulative Flow Diagram. Esse aqui é um exemplo feio de CFD, onde tem um acúmulo grande aqui de itens de backlog que estão entrando no seu sistema. A ideia é que um CFD ele tenha linhas quase que paralelas e fluindo, né, para cima, mostrando que aquilo que entra é quase que na mesma vazão daquilo que sai, ou aquilo que vai migrando para as outras colunas, né? A ideia não é a gente entrar no detalhe aqui do CFD, mas falar que existe um passo dentro dos 10 passos para se implementar Kanban, que é você gerenciar o fluxo. E gerenciar o fluxo nada melhor que usar um gráfico um diagrama cumulativo. Também vai falar do lead time, ele chama aqui de cycle time, né? Para você entender também qual que é o tempo de atravessamento das coisas. Uma vez que o item entra na primeira coluna, em quanto tempo ela sai do outro lado? Entender o lead time é importante para você ter certa previsibilidade, ajudar na comunicação com as pessoas, entender se você está tendo problemas em fases, gargalos, etc. Também fala para você medir a taxa de defeitos, de bugs, e tudo isso formaria um grande dashboard de acompanhamento para você gerenciar o fluxo. E aqui tem muito a ver também com o workshop, o webinar que eu fiz, né, do Agile Coach, sendo um cientista, né, porque olha só, quanta informação que você tem, que você pode olhar e aplicar algumas hipóteses, algumas experimentações.
Sexto passo, priorização. Também existem vários tipos de priorização, os POs são craques em identificar e entender isso, né? Uma que ele vai falar aqui, que é também interessante dentro do mundo Kanban, é o custo de atraso. Quanto tempo, quanto de dinheiro, né? Ou sei lá como você mede, quanto isso vale, dado que eu atrase tanto tempo, né? Então, os itens que custariam mais caso você atrasasse, podem ser os itens que ganhem mais prioridade, né? Acho que ele tem até uma definiçãozinha melhor do que eu falei aqui. A mais alta prioridade deve ser o item com maior custo de atraso. E o custo de atraso geralmente é associado ao custo de implementação, a prazos e a outros fatores. Então, vai ter histórias e itens de backlog, por exemplo, que não podem atrasar por causa de determinada lei comercial. Se eu não tiver no meu sistema calculando a taxa do imposto diferente, dado que mudou isso na lei, eu posso incorrer em multas e problemas de imagem. Então, isso é um custo grave de se atrasar. E essa pode ser uma boa candidata a ser priorizada no fluxo, né? Aqui ele usa riscos e incertezas, necessidades de dependências básicas de infraestrutura, de projetos, né? Enfim, várias formas de priorização, e priorização seria um dos passos para você também criar uma cultura na hora de implementar Kanban. Sétimo passo, identificação de classes de serviço. Existem itens que merecem ser tratados de forma diferente no seu fluxo e medidos de forma diferente também, né? Então, classes de serviço vai dizer sobre isso, né? Sobre quais itens do meu fluxo merecem ser trabalhados de uma forma diferente. Então, ele vai falar, por exemplo, de prazo fixo. Essas tarefas, elas têm determinados prazos para serem cumpridas. SLAs, por exemplo. Determinados itens são bugs em produção e precisam acontecer imediatamente, independente se vai estourar o limite de trabalho em progresso, né? O WIP, que a gente conversou já, ou não. Então, são bugs em produção, está parando toda a produção e precisa ser feito agora, passa na frente de todo mundo. Ele vai falar que você também pode depois criar políticas explícitas específicas para essas classes de serviço, tratar elas de cores diferentes, para você entender e ser poderoso a sua gestão visual, né? Eu tenho tantos verdinhos, entrou um vermelhinho aqui, esse cara é o mais importante, você já consegue ver isso imediatamente. Ou com raias, né? Com raias também é algo interessante, né? Os expedites, por exemplo, acabam passando por aqui, que são os itens mais urgentes. Oitavo passo, gerenciar o fluxo. Ele vai falar aqui basicamente dos filtros de decisão Lean, que o David também apresenta no livro dele. Olha que interessante. Valor é mais importante que fluxo. Fluxo é mais importante que eliminação de desperdícios. E busca eliminar desperdícios para aumentar a eficiência. Então, não importa se você tem um fluxo muito eficiente se você não está entregando valor. Então, o valor é mais importante. E ele vai falar também que você precisa primeiro experimentar o fluxo para identificar a eliminação de desperdícios, porque pode ser que você corte onde não precisa, né? Gerencie o fluxo, então, mais uma vez a metáfora do cientista sendo muito útil para você poder identificar as coisas aqui e aplicar as que melhor convier. Terminando então, vamos para o passo número 9. Eu realmente recomendo esse livro para quem estiver interessado em aprender mais sobre Kanban. O próximo é estabelecer SLAs. Tem muito a ver com as classes de serviço também, eu não vou me estender nesse ponto. Por exemplo, você pode querer definir sua capacidade produtiva. Então, eu tenho um time que entrega 10 itens por semana, sendo que desses 10 itens, 2 são de classe urgente e o resto é de classe normal. E aí você pode querer determinar que determinada parte da capacidade do seu fluxo seja endereçada para determinado tipo de classe de serviço, determinado tipo de item. E o último passo, melhoria contínua, né? o Kaizen, aqui dentro da filosofia Kanban. Como que eu posso fazer melhorias contínuas? Vai falar de retrospectiva, vai falar, acho que todos os outros passos, como gerenciar fluxo, etc., né? Tem tudo a ver com
com isso também. Como que você pode melhorar de forma incremental todo o seu processo. E aí você pode criar as cadências de acordo com o que você achar necessário também. Certo, pessoal? Esses são os 10 passos de se implementar Kanban, trazidos por esse livro aqui, do Jasper. Espero que vocês tenham gostado. O livro está disponível, eu coloquei na descrição desse vídeo. Se eu não coloquei, eu vou colocar onde que está isso no Infoquê. Vocês podem ler, é rapidinho, olha só, tem 40 e poucas páginas, é bem rápido. Foi traduzido para português, então não tem desculpa. Beleza? Grande abraço para vocês. Esse foi o Buzz On Air. Todas as segundas-feiras, 1h30 da tarde eu estou fazendo. Espero vocês no próximo também. Estou aí no Facebook, aqui nesse vídeo. Caso vocês queiram comentar alguma coisa, a gente vai trocando ideia. Grande abraço para vocês. Tchau, tchau.